Bom dia, tudo bem? Nono ano? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Hoje a aula de História, tá? Falando sobre o desdobramento do conflito, tá? Na outra aula nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, falando dos antecedentes antes da guerra, falando do estopim da guerra, sobre a guerra de movimento, a guerra das trincheiras, e aqui a guerra continua, né? Então, eu falei na outra aula que a Itália entrou um pouquinho depois, fazendo parte ali da Tríplice Aliança, tá? Mas ela entrou com uma promessa de que ela receberia novamente os territórios que estavam no poder do Império Austro-Húngaro. Por isso que ela entrou já com essa promessa, tá? E aqui a guerra continua, vou dar continuidade a essa história. Então a Itália ela entra, tá? Mas ela começa a perceber que esses territórios eles não iriam ser devolvidos. Então, quando ela percebe isso, ela sai da Tríplice Aliança e ela vai para um outro bloco que é a Tríplice Entente, tá? E ela começa a fazer parte dessa Tríplice Entente. E ali ela já vai decidida em recuperar esses territórios que viu que não iria ser cumprido naquele momento pelo Império Austro-Húngaro, tá? E ela entra com tudo para retomar esses territórios. Dentro ainda da Primeira Guerra Mundial, se levantaram várias batalhas, tá? Mesmo dentro da Primeira Guerra Mundial se levantaram várias batalhas, e uma dessas batalhas foi a Batalha de Verdun. Antes da gente falar dessa daqui, teve a Batalha de Verdun. A Batalha de Verdun era entre franceses e alemães, era uma disputa entre franceses e alemães. Só que essa batalha teve toda uma simbologia, né, por detrás desse confronto. Por quê? Os franceses e os alemães eles já tinham uma rivalidade de anos, tá? Bem anos, tá? Por quê? Porque os franceses tinham sido derrotados pela Alemanha. A Alemanha tinha tomado um território dos franceses, tá? Então, lá na guerra da Franco-Prussiana, e aí a França ela já estava com essa rivalidade com a Alemanha por conta desse território. Então, nessa Batalha de Verdun foi simplesmente algo simbólico, porque já havia uma rivalidade entre França e Alemanha, ok? E nessa batalha quem sai vitorioso é a França, tá? E a guerra continua. Nesse contexto da guerra continuar, alguns países que não estavam participando da guerra começam a oficializar a sua entrada. Um desses países que entrou foi o Japão. O Japão entrou e foi fazer parte da Tríplice Entente, tá? E também na Tríplice Aliança entrou também o Império Turco-Otomano e a Bulgária. Entrou porque também tinha ali alguns interesses, então eles entraram para o bloco da Tríplice Aliança, tá bom? E dentro aí, de novo, dessa guerra, de novo se levantam algumas batalhas, e uma dessas batalhas é a Batalha de Galípoli. Essa batalha, ela eclodiu na Turquia, tá? Foi na Turquia, na península de Galípoli, por isso Batalha de Galípoli. Então, nessa batalha, a Inglaterra e a França tentaram invadir a Turquia, e essa batalha foi uma das batalhas mais caras que aconteceu dentro da Primeira Guerra Mundial, e também foi o maior número de mortos dentro dessa batalha. E como toda batalha, tá, teve diversos números de mortos, mas foi ambos os lados, não foi só da parte da Turquia, mas ambos os lados que estavam aí nesse confronto, nessa batalha, tá? E como toda batalha ela tem a sua consequência, a consequência de anos depois foi que o Império Turco-Otomano ele se desintegrou, e aí foi criada a República Turca dentro dessa batalha. Como eu falei, essa batalha teve um número grande de mortos, e a mais cara. E aí um historiador chamado Eric Hobsbawm, ele é de 1917. Esse historiador, ele presenciou, ele vivenciou diversas batalhas, diversas guerras,
tá? E algumas ele analisou, e nessa análise que ele fez, ele percebeu que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra que teve o maior número de massacre, o maior número de mortos. Esse historiador, ele analisou naquele momento. Aí aqui, a Rússia sai, os Estados Unidos entra, a guerra continua. Vamos lá. Nesse momento aqui, a guerra, ela tá a Rússia, ela está numa situação de decisão. Por quê? A Rússia está na guerra, mas dentro do seu país, na Rússia, está se levantando aí uma revolução, tá? Então, a Rússia que está na guerra, ela tinha que tomar uma decisão, ou ela permanece e a revolução destrói totalmente o seu país, ou ela toma a decisão de sair da guerra. Então a Rússia, nesse momento, ela oficializa a sua saída, porque ficou insustentável ela na guerra e dentro do seu país se levantando uma revolução nesse momento. Então a Rússia, ela sai da guerra, mesmo porque a Rússia, ela estava sendo derrotada direto pelos alemães dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? Ela estava só tomando bomba ali dos alemães. Então o que ela faz? Ela sai da guerra por conta dessa revolução no seu país e também assina lá um tratado de paz com a Alemanha. Então nesse momento que a Rússia sai, os Estados Unidos entram na guerra. Por quê? Os Estados Unidos estavam fazendo parte já da guerra, mas indiretamente. Os Estados Unidos estavam sendo fornecedor dessa guerra, pois fornecia empréstimos, alimentos e materiais bélicos. Para quem? Para a Tríplice Entente. Ele estava fornecendo, estava fortalecendo a Tríplice Entente. Mas nesse momento que a Rússia sai, os Estados Unidos entra. E entra também por causa de um fato. Os submarinos alemães na época estavam afundando diversos navios norte-americanos. Então os Estados Unidos, mesmo participando da guerra indiretamente, ia ter seus prejuízos. Então os Estados Unidos decide oficializar a sua entrada na guerra. E ela entra na guerra e, claro, ela vai fortalecer ainda mais a Tríplice Entente, da qual ela fornecia ali todo o seu apoio, tá? E nesse momento também vamos falar um pouquinho das mulheres na guerra. Nesse momento aqui, sabemos que diversos homens, e numerosos homens, eles foram selecionados para a guerra. Foi uma quantidade muito grande de homens para a guerra. Então restaram-se o quê? As mulheres. O que essas mulheres fizeram nessa guerra? As mulheres, elas tomaram a frente para que viesse sustentar a sua família, a sua casa, pois era o papel do homem, mas o homem estava na guerra, então as mulheres tiveram que tomar essa frente para sustentar a família. Então essas mulheres foram trabalhar nas indústrias de uniforme. Qual era a função dessas mulheres, professora? A função dessas mulheres eram costureiras, mas elas não ficaram simplesmente na indústria de trabalhar na função de costureira. Essas mulheres também foram aproveitadas para trabalhar nas indústrias de trabalhos bem pesados, que não eram nem para elas, mas elas foram para lá, para essas indústrias trabalhar, e eram trabalhos pesados, tá? O que essa Primeira Guerra ela trouxe de realidade para essas mulheres, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser a responsável de trazer uma nova visão para essas mulheres. Por quê? Essas mulheres, elas foram inseridas num local de trabalho da qual elas nunca foram aproveitadas. E nesse momento, elas foram inseridas nesse trabalho aí, dito como um trabalho pesado, e foi uma nova realidade para essas mulheres, para trazer o sustento para dentro da sua casa. E aqui, o fim da guerra. Vamos lá, quando os Estados Unidos entram na guerra, já está quase finalizando essa guerra. Então, esse fim da guerra vai mostrar o quê? Os Estados Unidos entram, tá? E como eu falei para vocês, vai fortalecer a Tríplice Entente. Então, fortalecendo a Tríplice Entente, elas vão lá e o que? Derruba por completo a Alemanha. Então, a Alemanha, ela é totalmente derrubada e destruída nesse momento que os Estados Unidos entram e fica fortalecida a Tríplice Entente. E aí, a Alemanha, ela é meio que obrigada, tá, a assinar um tratado. Foram vários tratados, mas um desses foi aquele que
finalizou de fato a guerra, que foi o Tratado de Versalhes. Então a Alemanha, ela assina esse tratado dando fim à guerra, tá? E esse tratado tinha, como é que eu posso falar? Tinha muitos pontos ali e que a Alemanha ela precisava, tá? Cumprir com todos aqueles pontos que esse Tratado de Versalhes estava colocando, impondo para ela. Ela teve que aceitar essas condições. E aí, esse passo a passo desse Tratado de Versalhes está na página do livro de vocês, na página 259 e a 259 e a 260, tá? É onde está passo a passo desse Tratado de Versalhes, da qual a Alemanha ela precisou cumprir, tá? Para dar o fim a essa Primeira Guerra Mundial. E como toda guerra, ela tem as suas consequências, todos os países que participaram, que estavam envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial, tiveram as suas consequências, ok? Que não vai dar para eu falar no vídeo, mas tá também no livro de vocês aí na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na página 258 e a 259. Vai falar algumas consequências que esses países, né, tiveram após essa Primeira Guerra Mundial. E eu não falei aqui, mas o nosso Brasil, ele também participou indiretamente dessa Primeira Guerra Mundial. O Brasil, ele ficou com uma missão de patrulhamento no Oceano Atlântico e também com a missão médica de estar aí ajudando e apoiando essa Primeira Guerra Mundial. E também teve as suas consequências, só que as consequências do Brasil foi uma consequência bastante significativa, tá? Positiva para o Brasil nesse momento de Primeira Guerra Mundial, tá bom? E é só até aqui o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido para vocês esse tema, esse conteúdo aqui da Guerra Continua, que é a Primeira Guerra Mundial. E é isso, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.